E agora nós vamos para o quadro Perguntas e Respostas. Pastor, a primeira pergunta é do Pedro. Ele pergunta, ele fala, né? Traduzir o real sentido da palavra religião. Quem criou a religião e quantas tem? Nós queremos dizer o seguinte, que a palavra religião é formada de dois vocábulos grego, aliás, latinos. Primeiro, a palavra re, re, que significa tornar a. E a palavra ligare, que significa ligar. Então, esta palavra religião, ela tem o sentido de tornar a ligar. Ora, quem lê a Bíblia Sagrada, principalmente no livro de Gênesis, vai encontrar que o homem tinha uma comunhão constante com Deus. Diz o texto bíblico que todos os dias, pela viração do dia, Deus conversava com o casal que estava no Éden. Por motivo de desobediência, esta comunhão, esta ligação da criatura com o Criador, ou vice-versa, se desfez. O casal foi posto fora do Éden, impedido de entrar naquele jardim, e assim se efetivou uma distância entre Deus e o homem. E o homem, na sua tentativa de se aproximar de Deus, ele começou a fazer o que lhe podia ser feito para se aproximar de novo de Deus. Daí, quantas religiões têm surgido no mundo nessa tentativa de ligar-se novamente à divindade. Então, essa palavra religião significa prestar culto a uma divindade, significa ligar novamente, significa conjunto de crenças relacionadas ao sobrenatural, divino, sagrado, significa conjunto de rituais na tentativa dessa aproximação. E existem, então, atualmente, cerca de 10 ou um pouco mais de religiões que nós chamamos mundiais. Nós temos o hinduísmo, temos o jainismo, budismo, sikhismo, são religiões que existem com maior número na Índia. Nós temos o confucionismo, taoísmo, que tem colocação na China, onde predomina isso. Temos o shintoísmo no Japão, judaísmo na Palestina, zoroastrismo, ou zoroastrismo na Pérsia, islamismo nos países árabes, e temos o cristianismo. De modo que as religiões têm esta incumbência, essa tentativa de se aproximar de Deus. Agora, no cristianismo, nós vamos encontrar que a providência da salvação não partiu do homem para Deus, mas partiu de Deus para o homem. O texto que nós chamamos o texto básico da Bíblia Sagrada, João 3,16, declara: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
E nós encontramos na Bíblia, durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, que quando ele entrou na casa de Zaqueu, o publicano detestado pelos seus patrícios, ele disse em certa ocasião, depois da confissão do seu pecado abertamente, Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aí está a iniciativa partida de Deus para nós. Jesus desceu do céu, se humanizou, passou a pregar a mensagem necessária para que o homem pudesse voltar-se a Deus. Daí porque ele disse em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para se tornar o nosso Salvador, a Bíblia declara que ele morreu por nós. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz do Calvário, Jesus levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2:24. E ele não ficou sepultado como os grandes fundadores de religiões, Buda, Confúcio, Maomé. Há lugares sagrados onde seus corpos estão ali sepultados. Mas no lugar onde o corpo de Jesus foi colocado, a resposta angelical para as mulheres que foram para derramar especiarias, perfumes sobre o seu corpo, disseram as mulheres: ele não está aqui. Por que não está aqui? Porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentre os mortos, de acordo com Atos 1 e 3, ficou 40 dias dando provas infalíveis da sua ressurreição, e depois subiu ao céu à vista de mais de 500 irmãos. E do céu desceram 2 anjos que disseram: este Jesus, que agora é levado para o céu, ele há de vir da mesma forma como acabou de subir. Então este é o cristianismo, e o apóstolo Pedro dá a seguinte declaração em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Religião não salva, Jesus salva. Pastor, o que significa a palavra desposada e coabitarem? Está em Mateus capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Queremos dizer que essa palavra desposada hoje é uma palavra quase que esquecida. Hoje se fala de noivado. E a palavra desposada significa prometida em casamento. Então a pessoa está comprometida. Nos dias atuais nós dizemos está noiva, e no passado se dizia estava desposada. Então o texto de Mateus 1,18 fala antes de se terem, de coabitarem, ou seja, de viverem na condição de marido e mulher. Foi o que aconteceu com Maria, que estava grávida do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. E José, vendo-a grávida, tentou deixá-la secretamente, mas foi avisado em sonhos
para que não abandonasse sua mulher, porque ela estava grávida do Espírito Santo. E Nikkei, pastor, é um homem. Ele pergunta, o que é um culto antropocêntrico? A palavra antropo, ou antropos, é uma palavra de origem grega que significa homem. E cêntrico é a atenção voltada, então, para o homem. Quer dizer, o homem centraliza as atenções. Existem pessoas, como se mostra na Bíblia Sagrada, por exemplo, no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um rei que aceitou a ovação dos seus súditos e assim pensou ele que ele era mesmo um Deus. Capítulo 12 do livro de Atos, versículo 20, nós lemos esta ocorrência. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. Então hoje, com o panteísmo que nos vem do Oriente, através do hinduísmo, do budismo e outras religiões consideradas universais, há uma tentativa de o homem se colocar como um Deus. Por exemplo, nós encontramos até em meios tidos como cristãos um ensino nesse sentido. Nós encontramos o mormonismo, que declara que o homem, aliás, que Deus foi o que o homem é, e o homem se tornará o que Deus é. Então será Deus. E dizem que o Deus atual é um homem exaltado, entronizado nos mais altos céus, e reside numa estrela chamada Colobe, com suas muitas mulheres. Ora, esse é um ensino, francamente, contrário à Bíblia Sagrada. Outro ensino que nós encontramos é: Deus quer dispensar a si mesmo para dentro de nós, para fazer-nos homens Deus, com letra maiúscula. Não um homem bom. Um cristão não é meramente um homem bom, mas um homem Deus. Isso é panteísmo. Deus é a natureza e nós, seres humanos, criados à semelhança de Deus, logo nos tornamos parte da divindade, coisa que é fora do ensino da palavra de Deus. Tenhamos cuidado com esses ensinos modernos que tornam o homem o centro da adoração, e quando, na verdade, o homem é um prestador de culto a Deus. Nós temos no capítulo 23 de Números, versículo 19, Deus não é homem. Ora, se Deus não é homem, é porque o homem não é Deus. Isso é óbvio. Então tenhamos cuidado
para reconhecer a nossa situação e não buscarmos igualdade com Deus ou com a divindade. Pastor, a Bíblia tem o registro das mortes dos apóstolos? Como morreu cada um dos apóstolos? Nós queremos dizer que a Bíblia só registra a morte de um único apóstolo. Está em Atos, capítulo 12, versículo 2. É exatamente o rei Herodes, que acabamos de falar nele, que aceitou honra como se fosse uma divindade e foi comido por vermes ainda vivo, porque não deu glória a Deus. Então este rei se notabilizou por perseguição aos cristãos e ele mandou matar Tiago. E matou a espada Tiago, irmão de João. Então aí está, ele mandou decapitar o apóstolo Tiago. As circunstâncias das mortes dos outros apóstolos só podem ser conhecidas baseadas nas tradições da igreja. Então, não devemos dar muito crédito a nenhum desses relatos, porque é apenas uma tradição. A tradição da igreja mais aceita a relação à morte de um apóstolo é que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em uma cruz em forma de X em Roma, cumprindo a profecia de Jesus em João 21, 18. Então aqui nós queremos dizer que um dos apóstolos mais cultuado pela igreja é o apóstolo Pedro, que segundo a tradição foi crucificado de cabeça para baixo. E alguns entendem que a profecia que Jesus fez a respeito dele tenha se cumprido nessa ocasião. Eu vou ler, pastor. Na verdade, te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Mateus, por exemplo, diz a tradição que sofreu martírio na Etiópia, morto por um ferimento causado por uma espada. João esteve à beira do martírio, porém, ele foi poupado e foi para a ilha de Patmos. Segundo entendemos, foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Tiago, irmão de Jesus, o líder da igreja em Jerusalém, também foi morto, atirado de um pináculo do templo e, por fim, foi espancado com um porrete até que ele veio a falecer. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi um missionário para a Ásia. Ele testemunhou onde hoje é a Turquia e foi martirizado pela sua pregação na Armênia, quando ele foi chicoteado até a morte. André morreu em uma cruz em forma de X na Grécia, após ter sido chicoteado severamente por 7 soldados. Estes ataram o seu corpo à cruz com cordas para prolongar a sua agonia. Seus seguidores reportaram que quando ele foi levado em direção à cruz, André o saudou com as seguintes palavras: muito desejei e esperei por esta hora. O apóstolo Tomé foi atingido por uma lança na Índia durante uma de suas viagens missionárias para estabelecer a igreja lá. Matias, o apóstolo escolhido para substituir
o traidor Judas Iscariotes, foi apedrejado e depois decapitado. E o apóstolo Paulo foi torturado e depois decapitado pelo imperador Nero em Roma, mais ou menos pelo ano 67 depois de Cristo. Então quero frisar, dando essas informações assim extra bíblicas, que não é tão importante saber como os apóstolos morreram. O que é importante é o fato de que todos eles estavam dispostos a morrer pela sua fé. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, os discípulos o saberiam. Ninguém morreria por alguma coisa que se sabe ser uma mentira. O fato de que todos os apóstolos estavam dispostos a morrer horrivelmente, recusando-se a negar a sua fé em Cristo, é uma tremenda evidência de que eles verdadeiramente testemunharam a ressurreição do Senhor Jesus.